Quero juntos aqui entrar na meditação da palavra de Deus com vocês, tá bom? Aqui no livro de Mateus, no capítulo 18 do livro de Mateus, capítulo 18, versículo 1, que nós vamos estudar. Nosso ponto de partida aqui diz o seguinte, ó: naquela mesma hora, chegaram os discípulos ao pé de Jesus dizendo: quem é o maior no reino dos céus? Perguntou para Jesus, né? E Jesus, chamando uma criança, a pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Aqui nós tiramos alguns ensinamentos que Jesus ele trouxe aos seus discípulos. Naquele momento, você imagina, né? Os discípulos de Jesus, homens já experientes, né? Que estavam começando ali na fé com Jesus, estavam aprendendo com Jesus. Nós já falamos tanto acerca disso aqui no programa SOS da Fé, do início, por exemplo, da conversão de Pedro, até depois, quando de fato Pedro tem um conhecimento profundo da palavra de Deus. No primeiro momento, Pedro, ele conhecia Jesus assim, de estar com ele ali, né, perto, aprendendo, mas não de ter experiências profundas. Então Pedro mentiu, né, na primeira vez. Lembra quando Jesus chegou para ele e falou: Pedro, Satanás pediu para se andar. Pedro, ó, o galo vai, antes que o galo cante três vezes, tu me negarás, né? Aí Pedro, quando tu te converteres, testifica aos teus irmãos. E depois, então, da conversão, nós vemos aqui Pedro, que até a sombra de Pedro curava os enfermos. Mas nessa ocasião aqui, os discípulos estavam no começo, né, na caminhada com Jesus, aprendendo, vamos dizer assim, os primeiros passos. E eles estavam preocupados ali com posição. Então eles chegaram para Jesus e fizeram essa pergunta, falando assim: quem é o maior no reino dos céus? Estavam preocupados com posição, quem seria o maior, né? Obviamente, quem seria o maior, se Jesus falasse, ele saberia quem seria, então, o menor no reino dos céus. Eles queriam ver ali como é que funcionava isso, né? A gente percebe que não é diferente no mundo de hoje. Muitas pessoas, né, no presente, elas estão tão preocupadas com posições, posição social, a posição num trabalho, né? A posição, muitas vezes, dentro da igreja, né? De ter um cargo mais elevado, né? Ou seja, as pessoas estão muito preocupadas, muitas vezes, com certos orgulhos, né? Aquilo que Jesus pediu para que nós não tivéssemos, porque a Bíblia mesmo dito, ela fala que o orgulho, ele precede a queda. Então, nós não podemos ter o orgulho no coração. E os discípulos estavam, neste momento, um pouquinho até orgulhosos ali, na vaidade da carne, do sentido da carne, perguntando para Jesus quem é que seria o maior no reino dos céus. Ao que Jesus, então, vendo uma criança, ele pegou aquela criança, fica imaginando a cena, né? Os discípulos ali, homens já adultos, né, experientes na vida, um pouco experientes na vida, por serem já adultos. E Jesus pega uma criança, coloca aquela criança ali no meio e ele então fala assim para os discípulos, vamos ler de novo o versículo 3, ele fala: em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças. Olha que duas situações interessantes que Jesus fala. Primeiro, ele fala de conversão, né, para os discípulos. Como eu mencionei no início, Pedro ainda não era convertido, ele estava no começo da caminhada, então ele estava aprendendo. A conversão, ela se dá quando nós temos o pleno conhecimento da vontade de Deus e da palavra de Deus, né, porque a conversão, ela é uma mudança de atitude completa, né, é você ter uma transformação na sua vida, uma transformação espiritual, não de fora para dentro, mas uma transformação de dentro para fora, né, algo que muda no seu interior e, consequentemente, o seu coração sendo mudado, né, pelo Espírito de Deus, as suas ações vão ser mudadas, porque ela vai acompanhar aquilo que está dentro do teu coração. Então, Jesus, falando para os discípulos, ele deu essa orientação. Ele falou assim: olha, primeiro, então, em verdade vos digo que se não vos converterdes, olha só, tem que haver conversão, tem que haver novo nascimento, e sem renúncia não existe novo nascimento. Hoje, muitas pessoas têm pregado o evangelho da facilidade, né? A hipergraça que muitas pessoas têm falado por aí. Não, você não precisa fazer nada porque Jesus já fez tudo por você. É verdade, Jesus já fez tudo por nós. O que nos dá a responsabilidade espiritual de andarmos na palavra de Deus para sermos como filhos de Deus diante de uma tão grande salvação que nos foi proposta por Cristo. Então, ele fez tudo por mim, então o que eu tenho que fazer por ele? Andar como um verdadeiro filho de Deus. É o mínimo que eu posso fazer.
fazer, andar de acordo com aquilo que me é instruído pelo Espírito Santo na palavra, né? Para que haja essa conversão, para que haja essa transformação dentro do nosso interior. Então, cuidado com a hipergraça. Não preciso fazer nada, não preciso de renúncia. Tem pessoas que chegam a dizer que o batismo não é necessário. Quem sou eu para aceitar Jesus? Misericórdia, né? Nós temos que aceitá-lo, porque se não aceitar aquilo que Jesus fez, o sacrifício de Cristo, então como é que eu posso ser salvo se eu não aceito aquilo que Jesus fez por mim na cruz? Então eu tenho que recebê-lo como Senhor e Salvador. Então Jesus fala isso para os discípulos. Primeiro, vocês precisam se converter. Por que Jesus falou isso? Porque eles estavam preocupados com posição. Meu irmão, posição não salva ninguém. Ninguém. Nem posição dentro de igreja, nem posição no trabalho, nem posição na faculdade, nem posição social salva ninguém. O que salva uma pessoa é, de fato, ela receber a Cristo e ela ter uma transformação interior. E essa transformação se dá por intermédio do Espírito Santo. Eu me lembro até ali o caso de Nicodemos, quando ele chegou para Jesus, né? E ele era ali um mestre em Israel, era um homem culto, um homem sábio. E ele chegou para Jesus e ele falou assim: o que me é necessário, né, Senhor? E Jesus olhou para ele e falou assim: olha, vos é necessário nascer de novo. E ele ficou todo embaraçado. Ele: como vou nascer de novo? Como é que eu vou voltar para dentro do ventre da minha mãe e vou nascer de novo? Jesus olha para ele e fala: você é mestre em Israel e não sabe dessas coisas? Né? Falou: puxa vida, você é uma pessoa inteligente, né? Você é uma pessoa culta, você é uma pessoa que tem conhecimento, mas não tem nada de conhecimento espiritual. Ou seja, era uma pessoa que tinha uma certa posição no meio ali daquela sociedade, né? Tinha a posição, mas no reino de Deus ele não tinha nada, porque ele não conhecia acerca do reino de Deus, nem a salvação ele tinha, não era convertido, né? E aí Jesus então o instrui dentro da palavra o que de fato era uma conversão, era o que de fato é nascer de novo, que é de dentro para fora. Pastor Israel, essa conversão, ela é necessária, porque quando nós começamos na nossa caminhada, como os discípulos estavam aqui, né, no começo da caminhada, Jesus falou: é necessário vos converterdes, porque à medida que nós vamos ter no conhecimento da palavra, é a palavra que vai nos mudando, né? Tanto que Jesus, ele disse assim, ó: vós estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. A palavra de Deus, ela é a água pura, que vai nos purificando, que vai nos lavando, que vai nos mostrando o caminho, e que faz de fato a conversão acontecer dentro de nós. E é a prática dessa palavra contínua no dia a dia, né, pastor Yara, que nos ensina o caráter de Deus. Porque o caráter dele está revelado em sua palavra, sua perfeita, sua boa vontade está ali revelada nos seus ensinos. E quando a pessoa se sujeita a esses ensinos, se sujeita a essa palavra, e ela, em confronto às suas realidades, em confronto às suas falhas, aos seus erros, aos seus procedimentos, e a pessoa, ela se humilha diante de Deus, ou seja, ela busca se alinhar com a palavra de Deus, então ela se alinha com o caráter divino, com o caráter que provém de Deus, e isso produz nela um novo nascimento, faz dela uma nova criatura. E pastor Israel, o que eu acho interessante aqui é Jesus falando, Jesus estava ensinando os discípulos, né? Quando ele falou que eles tinham que se converter, é fato, né? Eles tinham que se converter e se tornar como crianças. Ele fala aqui, ó, porque eu vou ler novamente o 3, ó: em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças. Então, ele não fala ser criança, né? Ele fala ser como uma criança. Esse como uma criança, ele está dizendo na ação da pureza, porque pelo contrário, Jesus não quer que sejamos crianças espirituais, né? Lá em Efésios 4, do 14 ao 16, daqui a pouco a gente vai ver sobre isso, Jesus fala que nós temos que crescer espiritualmente, sermos adultos na fé. Mas aqui ele fala ser como, ou seja, não uma criança, mas como uma criança, nas ações da pureza, da simplicidade, da humildade. Aliás, aqui em Mateus, voltando até um pouquinho, estamos em Mateus 18, mas se você voltar para o Mateus capítulo 11, voltar algumas folhas da sua Bíblia, deixa eu pegar o versículo 29 aqui para você estudar comigo. Por exemplo, no versículo 29, Jesus ele fala algo aqui muito interessante a respeito dele, que ele fala assim, ó: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Então, o que uma criança também é?
uma criança, ela é mansa e ela é humilde de coração. Então você vê em Jesus as características daquilo que ele relatou naquela criança que ali estava e que ele relatou que nós, como os discípulos, devemos ter. Mas tem algo interessante aqui também, pastor, a gente já vai voltar daqui a pouco lá para Mateus 18, mas aqui tem algo interessante nesse ensinamento que Jesus ele fala assim, ó, tomai sobre vós o meu jugo. Jesus, ele pede para a gente tomar o jugo dele. Porque nós sabemos que a Bíblia fala que no mundo nós teremos o quê? Aflições, né? Aflições são lutas que nós temos que carregar. Porque enquanto nós estamos nesse mundo, nós vamos passar por lutas e aflições. Então nós temos que ter um jugo. Porque o que o jugo ele faz? O jugo ele dá equilíbrio no peso, né? Então Jesus ele fala, ó, tenha sobre você, tome o meu jugo. Né? Quer ver? Eu pedi até para a produção preparar, coloca para mim, produção aí, divide tela se for possível, coloca para mim o jugo de humanos, né? O jugo do ser humano, por exemplo, o que é um jugo na sociedade, para que a pessoa possa compreender, olha lá. Aquele equipamento ali de madeira, tá vendo? Que vai de ombro a ombro da pessoa, é chamado de jugo. Então tem 2 vasos, um de cada lado. O vaso, ele tem que estar equilibrado, né? O jugo, ele faz isso, ó, ele é para equilibrar o peso, né? Se você colocar mais peso de um lado, então o jugo de nada vai adiantar. Ele vai pender, vai entortar, você pode acabar tendo um acidente ou se machucar ou ficar com dores. Então o jugo, o que ele faz? Quando você coloca esse jugo no seu ombro, ele vai fazer com que você tenha o peso equilibrado. Ó, Jesus disse que no mundo nós vamos ter o quê? Aflições. Mas ele disse, tenha o quê? Bom ânimo. Então, se eu pego o jugo de Jesus para mim, que é a palavra de Deus, o que é o jugo de Jesus? É os ensinamentos de Cristo. Se eu coloco os ensinamentos de Cristo sobre os meus ombros, né, me revisto com o ensinamento de Cristo, o que vai acontecer? Eu vou ter as lutas da vida de um lado, é verdade, mas eu vou ter o bom ânimo do outro, que vai dar o equilíbrio na minha vida. Tanto o equilíbrio emocional, como o equilíbrio no cotidiano, que nós precisamos de equilíbrio. Né? Uma pessoa, pastora Fabiana, uma pessoa desequilibrada, eu sempre falo aqui, até emocionalmente, ela comete as piores atrocidades, ela toma as piores decisões da vida dela, quando uma pessoa está emocionalmente desequilibrada. E olha o que Jesus nos oferece, pastora Fabiana, algo tão lindo, né? Ele fala aqui tão claramente, ó, tomai sobre vós o meu jugo. Ele está dizendo assim, ó, compreenda a minha palavra, receba os meus ensinamentos, estejam com os olhos e os ouvidos espirituais atentos ao que eu estou lhe dizendo. E olha o que Jesus estava dizendo, no mundo tereis o quê? Aflições. Porque aí a pessoa, a pastora Fabiana, muitas vezes fala assim, eu pensava que vim para Jesus, eu pensava que a minha vida ia ser um mar de rosa. Ó, não atentou para o ensinamento de Jesus. Tá vendo? Não atentou, não pegou o jugo dele, tá vendo? Ele falou que você teria. Aí tem aquela pessoa que fala assim, não, Jesus falou que eu teria luta, mas a luta é difícil demais. Eu não estou conseguindo. Opa, Jesus mandou ter o quê? Bom ânimo. Você não está tendo bom ânimo, você não está pegando o jugo de Jesus. Você não está entendendo que ele falou que você vai ter aflição, mas para você ter bom ânimo, ó, para poder equilibrar a carga e você conseguir, através dos ensinamentos que ele dá, você conseguir avançar. Isso é muito importante, pastora, reter os ensinamentos de Cristo. Certamente, pastor Yara, toda pessoa que atenta bem para a palavra de Deus, ela verá que no decorrer da sua trajetória, a aplicação da palavra, como bem colocou o pastor Israel, no seu dia a dia, né, no transcorrer das suas batalhas, fará com que ela obtenha grandes resultados. Todas aquelas pessoas que tornaram-se vencedoras por meio da fé, não foi porque não encararam desafios, mas porque aplicaram o ensinamento da palavra aos seus desafios e assim conseguiram transpor as suas barreiras. Que aí elas ficaram equilibradas emocionalmente, né? Porque é isso que Jesus quer, que nós tenhamos equilíbrio emocional para poder avançar. Então, colocamos o jugo ali para ser humano, mas tem o jugo também de animais, né? Coloca pra gente também aquele jugo que é usado no campo, olha lá, tá vendo? Ó, que também é mais ou menos igual, né? O do ser humano, só que o ser humano, como ele vai andar ali sozinho, com aquele jugo para equilibrar, ali já no animal, eles para carregar mais peso, eles colocam o jugo distribuindo ali entre os dois para que os dois caminhem junto para poder então para o mesmo propósito. Então a gente pode unir os dois, unir tanto o jugo do ser humano quanto o jugo ali na questão que a gente colocou nessa imagem do animal, né? Então o jugo no ser humano é para equilibrar o peso e o jugo que está sobre o animal é para quê? Para que os dois caminhem juntos. Tá vendo aqui, ó? Juntos, no mesmo propósito, vamos juntos.
né? Nesse mesmo jugo aqui, ó, juntos nessa mesma direção, né? Então, olha que interessante. Aí Jesus fala, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, Jesus está dizendo. Temos que aprender dele. Não é aprender de homem, não é aprender de fábulas, de contos, né? Aprender dele, dos ensinamentos que ele tem passado para nós por intermédio do seu Espírito. Ele fala, aprenda de mim. Eu digo para você, você quer ter equilíbrio emocional na sua vida? Você quer ter equilíbrio para poder criar os seus filhos, né? Dentro da palavra, equilíbrio para saber lidar no seu casamento, equilíbrio para saber lidar com os negócios da sua vida, né? Com os negócios mesmo, com finanças, por exemplo, né? Jesus está dizendo, ele está falando o segredo, ó, aprenda de mim. Olha que algo bonito. Venha aprender de mim. Ele falou, eu estou disposto, em outras palavras, a te ensinar. Eu estou disposto a te dar o meu jugo, que é a minha palavra que vai te dar força espiritual, vai te dar sabedoria para ter esse equilíbrio emocional na hora de lutas e adversidades. Então ele está dizendo, aprendei de mim que sou manso. O que é mansidão? É ser uma pessoa pacífica que possui moderação nas suas ações. Então Jesus, ele era moderado nas suas ações. Ele não era nem pesado para um lado e nem pesado para outro. Ele era moderado. Você vê Jesus sabendo lidar com as situações mais difíceis. Ele sabendo lidar com os fariseus que tentavam toda hora pegar ele dentro da lei. E ele sabia lidar com equilíbrio, com mansidão, né? Ele não brigava, ele não discutia, ele não saía, né? Vamos dizer assim, dando chicotada, gritando com ninguém. Não, Jesus não gritava com ninguém. Né? Jesus, ele tinha o quê? Mansidão. Ele tinha equilíbrio nas suas ações. Né? Se era momento de repreender, então Jesus, ele repreendia, mas com equilíbrio. Né? Se era para transmitir o amor, ele transmitia também com equilíbrio. Isso é prudência, né, pastor Israel? Ter equilíbrio em tudo na vida. Jesus nos fala acerca disso. Ele fala que temos que ser prudentes, simples como a pomba, mas prudentes como a serpente. E é interessante a gente notar aí, pastor Yara, que o Senhor Jesus, Deus, né, na pessoa do Senhor Jesus, ele não nos ensinou esse equilíbrio apenas falando, tenha equilíbrio em sua palavra. Não, ele se despojou da sua glória e veio na prática viver isso. Ele sofreu isso na sua pele, né? Ele na prática, sendo hostilizado pelos homens, sendo hostilizado pelas pessoas, né? Sendo perseguido, ele sofreu na sua própria carne, ele sofreu e nos ensinou, né, o sofrimento que agrada a Deus, ou seja, o aprendizado do amor, o aprendizado do perdão e o aprendizado das boas obras, porque como que a gente vai aprender a amar? Não dá para você aprender a amar só na definição escrita do que é amor, mas o grande aprendizado do amar é amando, é nas oportunidades da convivência de amor. Como que você vai aprender o perdão? Só na teoria do que é perdão, perdão é isso, perdão é aquilo? Não, você vai aprender verdadeiramente o perdão é quando alguém lhe ofender, é quando você no dia a dia, no cotidiano da sua família, do seu dia a dia de trabalho, enfim, é quando alguém for ali hostilizar você, aí você vai aprender na prática o que Jesus, pastor Yara, o nosso Senhor, ele também nos ensinou na prática. Exatamente, pastor Israel, e a gente então falando desse jugo de Jesus, né, que ele falou que o jugo dele é leve, é suave, então eu coloquei o jugo, que ele possibilita? Ele é um facilitador de transporte de uma carga através da distribuição desse peso, olha, um peso bem equilibrado, que aí fica muito mais fácil de carregar, tá vendo aqui? Quando você passa por lutas na vida, mas você aprendeu de Jesus, então você conhece a palavra e sabe que a luta faz parte dessa vida, mas a Bíblia também diz que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores, mesmo com a luta, eu já sou um vencedor, porque Ele já me fez vencedor. Então eu sou vencedor só de ter a salvação, eu já sou um vencedor. Olha que algo lindo e tremendo, porque a gente vai passar uma eternidade com Cristo, que é vitória maior do que essa, né? Então eu já sou um vencedor, mesmo tendo luta na minha vida, eu já sou um vencedor. Olha que algo maravilhoso. Então quando você tem essa visão, você tem esse entendimento da palavra, olha como a vida fica mais leve, né? O peso fica mais distribuído e fica mais leve de se carregar, de passar por lutas e adversidades que são naturais aqui dessa terra, né? E Jesus, ele falou algo muito interessante lá em 1 João, capítulo 5, versículo 3 e 4. Eu vou pedir para a Júlia ler para mim, Júlia, que aí eu vou continuar aqui em Mateus. Lê para mim 1 de João,
João, capítulo 5, versículo 3 e 4. Olha o que Jesus falou, ó, o jugo de Jesus. Vamos ver se o jugo de Jesus ele é leve, se o jugo de Jesus realmente é suave ou se é pesado. Lê pra gente, Júlia. Diz assim, pastora, porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados, porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Viu aí que é algo lindo? Tá vendo? Ó, os mandamentos não são pesados. Tá vendo aqui? É leve. E os mandamentos de Cristo, os ensinamentos que Ele nos dá para que a gente possa levar, né, não são pesados. Eu sempre falo que mandamento é voz de comando, são direções que Deus nos dá durante toda a nossa caminhada aqui na Terra. Durante todo dia, você lê a Bíblia, você medita, você vai aprendendo de Jesus, vai crescendo no conhecimento, Ele vai lhe orientando, Ele vai lhe ensinando, Ele vai lhe instruindo, e Ele fala, os meus mandamentos, eles não são pesados. Tá vendo como o jugo de Jesus, ele é leve. E aí ele fala aqui no versículo 30, que a gente está lendo lá de Mateus 11, ele fala assim, ó, porque o meu jugo, ele fala, é o quê? É suave. Ele não machuca, né? O jugo ele tem que ser bem feito, porque se ele for mal modelado, então ele pode até machucar o ombro das pessoas, né? Mas se o jugo ele é bem produzido, na medida certa, ó, tem que ter a medida certa do corpo da pessoa, né? Cada indivíduo tem uma medição diferente da outra. Tem pessoas que têm um ombro mais largo, por exemplo. Eu tenho um ombro mais largo, né? A pastora Fabiana tem um ombro mais juntinho. Acho que o meu é mais largo, pastora Fabiana, da senhora é mais pequenininho. Então, cada um tem uma medida. Se eu pegar o meu jugo e colocar na pastora Fabiana, a senhora não vai conseguir carregar, pastora, né? Eu vou fazer um jugo à minha medida. Aí eu vou passar para a senhora pegar aquele jugo e equilibrar o peso. A senhora vai conseguir? Vai machucar. Vai machucar, ela não vai conseguir. E vice-versa, se eu pegar o jugo dela, eu não vou conseguir levar. Vai me machucar, porque não foi feito sob medida, não foi feito para mim. Mas o jugo de Jesus, ele é sob medida, para cada pessoa. Olha que algo incrível. Ele não vai te machucar. Ele é leve, ele é suave, ele vai te ajudar a distribuir o peso, a carga da vida, as lutas da vida, olhando para a palavra, sabendo que só pelo fato de você ter a salvação, você já é mais do que vencedor neste mundo. Olha que algo tremendo. Fora tudo aquilo que Deus pode acrescentar na sua vida de bênçãos e de vitória que Ele pode, porque Ele é Deus, né? Então Ele fala assim, ó, porque o meu jugo é suave. Olha que algo lindo, né? É suave, é bom, né? Suave significa bom, é manejável. Ele fala, esse é o meu jugo, é suave. E o meu fardo, ele está dizendo, olha, o meu fardo, ele é leve. Aí ele fala aqui, ó, continuando em Mateus 18. Vamos lá, voltar para Mateus 18. Aí Jesus, ele fala então assim, aí voltando, ó, Jesus fala para aprender dele. Lá Jesus está falando da criança, lembra que eu falei? Porque Jesus só passava, só dava aquilo que ele tinha. Então, quando ele está falando para os discípulos para aprender com a criancinha, para ser como uma criança para herdar no reino dos céus, é porque Jesus, as atitudes de Jesus, elas eram dessa maneira. Eram simples, né? Como ele falou, aprendi de mim que sou manso, humilde de coração. Era como de uma criança. Então ele fala assim, em verdade vos digo, versículo 3, que se não vos converterdes e não vos fizerdes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Então você olha para a criança, você vê a humildade, a simplicidade, você vê a inocência de uma criança, são qualidades que nós temos que ter em Cristo Jesus. Não é malícia, criança não tem malícia. Infelizmente, muitas pessoas cristãs são maliciosas, às vezes até as brincadeiras delas são maliciosas, cuidado com isso, né? Criança não tem malícia, criança é inocente. Você chega para a criança e você ensina algo para uma criança, por exemplo, ela está com a mente pura e aberta para aprender, ela não rejeita o ensinamento, né? Ela, né? Eu tenho, por exemplo, meu netinho, vai fazer 2 anos em novembro, e a gente, quando ensina para ele, tudo que você ensina, ele vai aprender, porque ele está com a mente aberta. Ele acredita no vô, na avó, no pai, na mãe, ele acredita na bondade do pai e da mãe, na bondade do vô e da avó. São pessoas, estou falando que são pessoas mais próximas, né? Então, tudo aquilo que o pai e a mãe ensinar, a criança vai reproduzir na inocência. Então, ele está dizendo que temos que ser como criança nisso, na inocência. Aquilo que o pai, Jesus, nos ensina, nós temos que reproduzir. Está vendo aqui? Ele está dizendo, reproduza. Tenha essa inocência como essa criança. Aí ele fala assim, ó, se não fizerdes como criança, de modo algum não vai entrar. Ele fala aqui, ó, não entrareis no reino dos céus. Quando ele fala de reino dos céus, ele está falando de adentrar na salvação. Você não vai entrar se você não for puro como não é ser
uma criança, mas ser como, eu volto a repetir, criança, nas ações, né? Ali, aí fala, portanto, aquele que se tornar humilde como esta criança, tá vendo? Esse é o maior no reino dos céus. Ele tá falando, enquanto vocês estão aí disputando, querendo saber quem é maior no reino dos céus, eu digo para você, ó, enquanto não se tornar igual essa criança que é humilde, eu digo para vocês, essa criança aqui, ó, por causa da pureza dela, ela é a maior no reino dos céus. Ela é maior do que vocês, que estão aí precisando se converter. Em outras palavras, pegar de trás para frente, né? Aí fala, e qualquer que receber em meu nome uma criança tal como esta, a mim me recebe. Mas qualquer que escandalizar um desses pequeninos, está falando de pessoas que são na fé simples e humildes, tá? Ele está falando escandalizar essas pessoas, ó, que creem em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma mó de azenha e se submergisse na profundeza do mar. Aí ele fala aqui, ó, ai do mundo por causa dos escândalos, porque é mister necessário que venham os escândalos, mas ai daquele homem por quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão ou teu pé te escandalizar, corta e atira para longe de ti. Melhor te entrar na vida coxo ou aleijado do que tendo 2 mãos ou 2 pés serem lançados no fogo eterno. E se teu olho te escandalizar, arranca-o e tira-o para longe de ti. Melhor te é entrar na vida com um olho só do que tendo 2 olhos serem lançados no fogo do inferno. Olha que algo sério. Tá vendo aqui? Então, Jesus ele está fazendo uma comparação espiritual das coisas. Ele está dizendo assim, olha, cuidado com a visão que você está olhando. Ele está dizendo assim, essa sua visão, está falando de visão física, de você arrancar o seu olho, está falando da visão espiritual. Ele está dizendo, arranque essa visão deturpada que você está tendo e jogue ela para longe de ti, porque senão ela vai te levar a caminhos tortuosos. Ele está falando, se a sua mão, ações, ele falou assim, está te levando a lugares tortuosos, é melhor arrancar a mão. Ele está dizendo, jogue essas ações fora, tire essas ações, pare de ter essas ações mundanas, pecaminosas e erradas, ele está dizendo. Ele falou assim, e volte para a inocência. Então, vamos lá para Efésios, para a gente estar finalizando. Efésios capítulo 4, versículo 14 e também 16, vamos lá, ó. Vem Gálatas, em seguida vem Efésios. Efésios 4, ele diz o seguinte, ó, deixa eu pegar aqui, quando você vai abrindo aí. Efésios 4, foi isso que eu falei, né? Efésios 4, 14, ele diz assim, ó, 14, ele fala aqui, vamos ler o 13, porque é uma continuidade, o 14 é continuidade, ó. Até que cheguemos toda a unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, ó, a vontade de Deus que a gente cresça no conhecimento, né? A varão perfeito, à medida da estatura completa de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Tá vendo aqui como eu falei, que ele quer que nós sejamos como crianças, não sejamos crianças, sejamos como nas ações de pureza, de simplicidade. Mas na fé e no conhecimento, nós não podemos ser como crianças. Nós temos que ser adultos, pessoas que crescem espiritualmente, que desenvolvem espiritualmente. Ó, para que não sejamos mais meninos, aqui ele não está falando como meninos, está falando meninos, né, que não tem o conhecimento, ó, inconstantes, levado em roda por todo o vento de doutrina pelo engano dos homens, que com astúcia enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Então ele está falando espiritualmente, nós temos que crescer, não podemos ficar aí meninos espirituais a vida inteira. Lá agora em 1 Coríntios 14, 20, volta um pouquinho, que aí você vai estar em Coríntios. 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, ele fala o seguinte, ó. 14, 20, ele fala aqui assim. Irmãos, não sejais o quê? Meninos. Tá vendo aqui? Eu volto a repetir. Ele não fala, não sejais como meninos. Aqui ele está dizendo, não seja menino, não seja criança. Então, eu tenho que ser como criança, na pureza e na simplicidade, mas não ser criança espiritual. Deu para comparar a diferença, né? Aí em casa para você entender. Irmãos, não sejais meninos no entendimento. Eu falo que entendimento é capacidade de compreender as coisas. Ele fala, não seja como criança na sua capacidade de compreender as coisas de Deus. Não, pelo contrário, seja adulto.
desenvolva, peça ao Espírito Santo, né? Ele ensina todas as coisas, peça sabedoria a ele. Mas sede meninos, aí ele fala o quê? Na malícia. Na malícia eu tenho que ser como menino, na malícia. E adultos o quê? No entendimento. Então ele é bem claro. Malícia eu tenho que ser como menino, mas no entendimento eu tenho que ser o quê? Adulto, pessoas crescidas espiritualmente, para poder saber andar aqui na terra, saber lidar com as situações que nós lidamos todos os dias, porque você passa situações, não passa? Ó, lutas na saúde, quem nunca passou? Todo mundo passou. Quem nunca passou luta financeira na vida? Todo mundo já passou. Quem nunca passou luta, por exemplo, às vezes em casamento, na criação de filhos? Todo mundo já passou, todo mundo já experimentou algum tipo de luta. Mas se a pessoa experimenta a luta sozinha, então o fardo se torna muito pesado. Sem entendimento, né? Agora, quando ela pega o jugo de Jesus, que é o entendimento da palavra, e ela coloca esse entendimento sobre os ombros dela, né? E o que vai acontecer? Esse entendimento, essa sabedoria vai dar a ela a capacidade de equilibrar na vida os problemas com bom ânimo, com conhecimento da palavra, vai estar equilibrado. O que vai acontecer? O jugo vai se tornar suave e leve, possível de carregar. É maravilhoso ter o conhecimento de Deus, não é? É maravilhoso estudar a palavra do nosso Deus. O nosso tempo é curto, semana que vem a gente vai dar continuidade.